Olá, minha família de almas. Mais uma vez, vou me dirigir a vocês que me ouvem agora nesse áudio sobre mais um tema que também está criando polêmicas, né? Porque assim, eu estou escolhendo alguns temas que foram trabalhados lá na minha página, com textos, né? E que houve bastante interação da parte de vocês, muitos comentários e muitas dúvidas e às vezes até algum certo debate, né? Porque sempre tem aquele que concorda e aquele que não concorda com certas opiniões, com certas ideias, né? Mas eu não vou colocar aqui opinião nem ideia. Eu vou colocar aqui um esclarecimento, que é aquilo que a gente recebe, né? Dos nossos amparadores espirituais, dos nossos guias, né? Do nosso eu superior, enfim, aquilo que vem como informação. Porque o que importa é a informação. Depois cada um vai fazer com a informação aquilo que bem quiser, né? Eu não posso ficar cobrando de alguém que siga as informações. E você também não pode ficar fazendo isso, né? Aliás, o que mais está faltando nesta reta final de chegada, né, do novo tempo, de uma nova terra, de uma nova era, é a falta de respeito. Nunca a humanidade viveu um período tão intenso de falta de respeito. Ninguém mais respeita a vontade do outro. É incrível isso. E, como eu digo sempre, vai ascensionar, né, aquilo que o Mestre Jesus disse há 2000 anos: os mansos e os puros de coração. Quem são os mansos e puros de coração? Aqueles que têm o caráter, a consciência baseada no tripé. Eu vou sempre citar esse tripé porque é o que está sustentando a ascensão das almas, né? O tripé é respeito, né? Principalmente o respeito, mas também tem outros pés, né? Que é a compaixão e o amor incondicional. Quem não tiver esses três predicados, ou essas três qualidades, na sua frequência, não vai ascensionar. Pode ser quem quiser, não adianta, é a frequência. Não tem frequência, não acessa o portal da ascensão. Vai errar o caminho, vai errar o portão, como se diz, né? É como um aeroporto. Errou o portão, não embarcou no avião. Então hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante, que é sobre a questão do alimento à base de carne. Eu vejo muita gente querendo fazer valer a sua opinião. Não pode mais comer carne, pode comer carne à vontade. Eu não fico sem carne, eu não como mais porque não posso, eu porque respeito os animais. O respeito aos animais não significa que você vai comer carne ou não comer carne. O respeito aos animais é o respeito a todos os seres vivos que são animais, sejam minerais, sejam animais do planeta Terra, né? Tem gente que não come carne, mas pode até maltratar um animal, né? E pior, maltratar pessoas. Poxa vida, se você maltrata as pessoas, que moral você tem para dizer que você não come carne porque respeita os animais? Eu questionei meus orientadores espirituais, né, algumas vezes, sobre esse tema. Afinal, que negócio é esse, né? Até que ponto a gente pode falar sobre isso e orientar? Aí o que vem de informação, eu vou passar aqui agora para vocês, tá? Muito interessante. Quando a Terra foi planejada, ela nem existia ainda. Tudo é criação. Os universos não param nunca a sua criação. Galáxias, planetas, estrelas, constantemente são criados, né, da poeira cósmica, da luz, né, das consciências cósmicas. Quando a Terra foi planejada, ela foi planejada exatamente como devia ser, como ela foi até aqui, como está sendo e como vai ser no futuro. Não tem ninguém que vai mudar isso, porque é um planejamento
do universo, da consciência maior, né? Da consciência cósmica, da criação divina. Quando foi pensado o projeto Terra, se pensava num mundo de terceira dimensão, né, para essas últimas eras, né, de milênios, para abrigar uma raça humanoide, né, que estaria apta a viver neste planeta pelas condições, né, deste planeta, né, condições de ar, de água, enfim, de vida, porque os planetas são diferentes, não são iguais. E aqui foi projetado enviar uma quantidade de almas, experienciar a dualidade, a terceira dimensão, uma evolução, né? Longe da fonte, muito, no ponto mais distante da fonte, onde a alma praticamente ela acha que só existe aquele fractal que está encarnado, não sabe de nada, nem de antes, nem depois, e nem de suas versões superiores, nada. É uma solidão tão grande para a alma, né? Mesmo que a gente não sinta isso, mas é uma solidão grande para a alma. Viver no ponto mais distante da fonte como se fosse um elo perdido, né? Quando foi pensado esse projeto, o Criador também pensou nas condições mínimas de sobrevivência para essas almas. Porque era tudo muito rudimentar, muito antigo. Não vamos pensar que a Terra teve sempre a tecnologia que tem hoje. É só estudar um pouquinho. A gente vai ver que há pouco tempo, 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos atrás, não tinha quase nada nesse mundo, né? O homem era muito rudimentar. Vivia em tribos, sem saber de nada, sem conhecer ninguém, e isolado. O tempo da pedra lascada, né? Onde uma pedra servia de ferramenta, até para derrubar uma árvore, né? Tinha que cortar devagarinho com a pedra até derrubar aquela árvorezinha, né? Para o homem, no caso o homem, como eu falar do homem, que é uma alma encarnada, não se sentir mais sozinho ainda, o Criador pensou então nos animais para fazer companhia para os homens. Todas as espécies conhecidas que já existiram e que foram extintas, e aquelas que existem hoje, e algumas que ainda virão para frente, tudo foi projeto. Também os animais, os vegetais também, né? Já pensou a Terra sem nada de vegetal, né? Seria uma catástrofe. Tudo, além de embelezar, faz companhia, tudo vai para o bem do homem. Os animais, as plantas, os minerais, a água, o ar, né? Os mares, os rios, as cachoeiras. Que beleza, né? Foi realmente um projeto maravilhoso. Um homem não poderia criar uma coisa dessas, né? E os animais vieram para fazer companhia, para que o homem, essa alma encarnada, tão distante da fonte, não se sentisse tão só. Os animais são consciências, assim como é o homem. Só que é uma consciência vivida aqui na Terra como uma consciência menor. Mas ela não é uma consciência inferior à nossa, ela é uma consciência que vem de um outro lugar, como nós viemos, né? Os animais vieram de Sirius B. Tem também Sirius A, né? Então, onde tem os galácticos sirianos, né? Sirius B é a casa dos animais que estão aqui na Terra. E de lá vieram consciências de diferentes quilates, né? Em forma de animais. Tanto que tem animais que têm uma consciência elevada, como os golfinhos, por exemplo, né? Os cetáceos, de um modo geral. Os cetáceos, eles estão na Terra, por isso eles estão no mar. Baleias, tubarões, golfinhos e os demais cetáceos, que deve ter mais algum tipo que eu esqueço agora, eles ancoram a energia da Terra. É um papel muito importante. E eles têm uma consciência muito elevada, né? Eles fazem uma conexão da Terra com Sirius. Todos os animais têm uma função. Alguns são os mais próximos, então vieram para acompanhar o homem, como os cães, por exemplo, né? Os cães é o animal que mais se adapta e mais defende o seu dono.
Porque ele veio com essa consciência e essa missão. Não foi porque adestraram os cães, não. Os cães depois criaram outras raças e tem algumas até bem perigosas, né? Como os Pitbull, por exemplo, os Rottweiler, né? Mas as raças, os cães são extremamente amorosos e companheiros, né? A gente sabe disso, só quem tem sabe disso. Os felinos, os gatos, né? Também vieram para acompanhar os homens, tanto que eles não vivem muito longe dos homens. Eles, por exemplo, procuram as casas, né? Porque eles fazem um papel um pouquinho diferente dos cães. Eles têm um papel de limpeza energética, né? E tanto os cães quanto os gatos, eles enxergam no escuro e enxergam também os espíritos desencarnados, né? Eles sabem, eles conhecem, eles veem, né? Para eles não, o corpo físico não é obstáculo. Tendo ou não tendo o corpo, eles enxergam igual. E se a gente vai ver, todos os animais têm funções, mas vamos falar agora também daqueles que se propuseram a vir e servir de alimento. Porque o homem, há muito tempo, se não fosse a caça e a pesca, ele não sobreviveria na Terra. Então o Criador planejou uma parte dos animais que serviriam de alimento. É o propósito dos animais. Eles sabiam que vinham para servir, porque a consciência não morre, né? A consciência ela sobrevive, mesmo sendo um animal. Morre o animal, mas aquela consciência está lá. Ela não desaparece nunca mais. Ela corporifica no próximo que nasce, né? Então vieram aqueles que servem, por isso que nem todos os animais servem de alimento, né? A gente sabe disso, claro que lá na China comem até cobra, comem até mosca, mosquito. Bom, aí o que falta, né? Então aí é o extremo, mas existem os animais próprios para o alimento do homem, né? Que todos vocês conhecem, eu conheço, e não precisa ficar aqui numerando todos. Eles vieram para servir de alimento. Com o tempo, o homem foi desenvolvendo tecnologias, mas isso agora, nos últimos séculos, né? Nos últimos milênios, daí começou a vir os grãos, né? Porque antigamente não tinha isso. Era fruta, árvores, né? Flores e animais. Aí começaram a produzir produtos de grãos, né? Vegetais também, e frutas cada vez mais, né? Em grande escala, para que fosse feito um progresso e futuramente os animais não precisar mais servir para esse propósito do alimento. Então começou a se desenvolver a agricultura e aos poucos os alimentos foram sendo substituídos um ao outro. Depois vieram as indústrias e daí a elaboração, mesmo que esteja cheia de contaminação química, mas enfim, os animais foram diminuindo um pouco a necessidade, mas não é ainda o momento de terminar, porque ainda não há comida para todos. Vai chegar esse ponto. Vai chegar esse ponto. E vai ser muito rápido para chegar a esse ponto. O que acontece? Muitas pessoas já têm essa consciência e já não conseguem mais se alimentar do animal. Poxa vida, comer aquele bichinho, né? Tão queridinho, tão bonitinho. Não é fácil. As crianças hoje, se você não insistir, elas não vão comer jamais um pedaço de carne. Porque elas têm um sentimento dentro delas diferente. Sentimento de compaixão, de amizade, de irmandade. Porque todos somos um só com a fonte, inclusive os animais. Nós somos aquela consciência que está no animal, eles são a nossa consciência que está em nós. Mas tem que separar as coisas, tem que saber entender. Então é o seguinte, a pessoa, quando ela começa a despertar, expandir a sua consciência, ela começa a entender isso e ela vai largando a carne devagarinho, porque de uma hora para outra vai dar problema. O corpo humano, físico de cada pessoa está habituado a certos suprimentos, né, alimentares. Não dá para mudar de um dia para outro, mas assim, dentro de um certo tempo vai mudar. Essa é a consciência. E aí o que acontece? Na medida que você vai entendendo isso, você vai largando a carne naturalmente.
sem pressão, sem problema, é natural. E vai criando uma consciência diferente. Então, quando precisa comer ainda um pouco de carne, porque a maioria ainda precisa comer, tem alguns que já conseguem, não precisa mais comer, né? Já habituaram o corpo. Quando tem que comer um pedacinho de carne lá de vez em quando, ou mesmo aquele que come bastante ainda, que ainda está acostumado, né, que não consegue diminuir, ter essa consciência já é o suficiente. Cada vez que vai comer aquela carne, ser grato àquele animal e pedir perdão, inclusive, para ele. Olha, eu ainda preciso me abastecer da tua proteína, né, da tua carne, mas eu sei que é para pouco tempo, então me perdoe porque eu ainda estou usando da tua carne, né? Conscientemente, sem remorso, sem como é que se diz? Sem noias, né? Sem culpa, principalmente. Nós sabemos que o alimento está diminuindo muito, nós estamos já comendo menos do que se comia 10 anos atrás, 20 anos atrás, cada vez menos. Por quê? Porque o nosso corpo está se transformando num corpo mais sutil, a luz começa a abastecer mais, cada vez mais, e o alimento material cada vez menos, porque o corpo vai deixar de ser matéria, né? Está menos denso que era, então cada vez menos alimento sólido. Mas enquanto precisamos comer, vai ser necessário alguns tipos de alimentos. A gente não precisa, não pode, né? Não deve. A recomendação é: não deve mudar bruscamente. Faça um trabalho a longo prazo consciente. Dizer que quem come carne não vai fazer ascensão, isso é a maior besteira que eu já ouvi por aí. Eu sempre digo, o que faz a alma ascensionar, o que faz uma pessoa, né, um encarnado ascensionar, não é o que ele bota para dentro, pela boca, é o que sai de dentro, pela boca, pelo pensamento, pela intenção. É isso que vai definir. Então vamos colocar as coisas bem adequadas, né? Porque senão vai ser uma informação completamente equivocada. A consciência é tudo, né? O processo é individual. Com o tempo, torna-se um processo coletivo também. A humanidade da Terra, na quinta dimensão, não vai mais se alimentar de carne. Aliás, os próprios animais que comem os outros animais também não vão mais fazer isso. Na quinta dimensão não vai haver o sacrifício de nada, nem de uma planta, nem de um pé de alface. Por quê? Porque com o tempo, na quinta dimensão, nós vamos criar o nosso alimento através dos pranas, com o pensamento, usando a energia taquiônica, aquilo que o Cristo fez quando multiplicou os pães e os peixes, quando transformou a água em vinho. Usa-se a energia que está no ar e se materializa o alimento pronto no prato. Não precisa lá arrancar um pé de alface, derrubar um palmito, né? Tirar a fruta da árvore e matar um animalzinho para comer. Não precisa nem plantar o feijão, o arroz, o trigo. Não precisa, porque aquela planta, aquele animal, de onde é que ele vem? Ele vem dos pranas. Uma árvore cresce, se alimenta da terra também, mas do ar, da luz, dos pranas, produz uma flor, um fruto, aquele fruto produz a semente cai na terra e produz outra árvore igualzinha. Por quê? Porque tem o prana dentro, a energia daquela espécie. Por que precisa todo esse tempo se eu posso mentalizar e materializar em questão de segundos? Nós vamos fazer os milagres que o Cristo fez. Porque não eram milagres, é saber usar a energia. São os replicadores que nós vamos ter. Eu já falei sobre isso em alguns textos, né? Os replicadores. Os curadores, os replicadores, nós vamos tem muita gente pronta, preparado. Já, quando vier os próximos eventos ali, nós vamos começar a fazer isso. E no futuro, mais adiante, quando toda a humanidade passar pelo processo, né, lá por daqui 100, 150 anos,
nós vamos alimentarmos somente de luz. Nem mais precisa replicar alimento através dos pranas, porque nós não vamos mais precisar de nada. Somente luz. Respirar e a luz que vem, a água que a gente talvez beba um pouquinho, já tem os pranas necessários. Então tudo é um processo. O nosso corpo vai mudar. Quando a gente se alimentar só de pranas, o nosso intestino não será mais necessário. De 4 metros de intestino, nós vamos ter lá um palmo, como diz a Sheliana de Parian, né, que é um espírito de um planeta que fez a transição há 150 anos. Ela diz nos áudios dela, que ela fala, né, que ela manda as mensagens através de psicofonia. Nós passamos pelo processo da Terra há 150 anos. O que vocês estão passando hoje, nós passamos há 150 anos. Por isso eu posso dizer o que vai acontecer com vocês. Nós éramos uma humanidade muito parecida com a de vocês, um planeta muito parecido com o de vocês. Hoje nós temos um palmo de intestino e não precisa mais que isso, porque nem usamos aquele palmo. Porém, pela nossa experiência, estamos aqui auxiliando a Terra, a humanidade da Terra, na sua transição. E quando nós viemos aqui a serviço, nós temos que adensar um pouco o nosso corpo para poder chegar perto da Terra. Senão não conseguimos chegar. Nesse adensamento, nós sentimos um pouquinho de fome. Aí temos que tomar um caldinho. E daí precisa esse palmo de intestino. Senão nem esse seria necessário. Porque não se ingere mais nada. Veja como são as coisas. Então esse negócio de ficar criando polêmica é de quem não sabe nada. Quem entende e sabe não cria polêmica. Né? Se vem aqui um espírito que já é bem conhecido, porque muita gente conhece a Sheliana, né? É um espírito bem canalizado aqui, né? Por muitos médiuns, né? Vem e conta como as coisas chegaram lá no momento que nós vamos passar dentro dos próximos 50, 100, 150 anos. Ora bola, se nós não acreditarmos em quem passou pela experiência e nos conta, vamos acreditar em quem nunca passou pela experiência. Quem está dando um chute no escuro, como se diz, né? Uma opinião. Que importância tem a opinião de cada um? Só para cada um. Isso eu falei já esses dias, falei em textos, escrevi em textos, sempre digo isso. Que vale a minha opinião? Para mim só, para mais ninguém. E olha, só serve até que eu mudo dela, eu mudo de opinião também, né? Depois não serve mais para nada. Nós precisamos sempre usar a consciência racional, a razão. Nós temos a razão dentro de nós, mas ela tem que ser uma razão consciencial, não uma razão mental interesseira. Saber discernir as coisas, ter o entendimento, porque tudo é uma lógica. Se as pessoas soubessem usar a lógica, elas se enganariam muito pouco, porque nada é fora da lógica. O espiritismo é muito lógico. Quem estuda o espiritismo do Kardec entende perfeitamente que tudo é uma lógica, não tem nada de extraordinário. Então, eu espero que todos vocês que ainda tinham alguma dúvida quanto a isso, entendam. O propósito dos animais sempre foi servir. Tanto é que teve algumas raças, né, espécies de animais que serviram para alimentação mais facilmente do que outros. Por quê? Porque vieram com esse propósito mais profundo, né? Por isso que as pessoas criaram, né, os animais para alimento, tipo frango, tipo os bovinos, os suínos, né? Porque é mais fácil. Não foram criar cobra para comer, por exemplo, né? Não tem como, não é preciso. Nem serve. Não foram criar papagaio, né, para se alimentar. Foram criar galinhas, né? Aves domésticas que têm uma finalidade para isso.
tudo tinha uma finalidade, tudo tem uma finalidade e tudo vai ter uma finalidade na medida que vai havendo a transição planetária e as mudanças dos mundos, né? Há um cronograma, um programa cósmico que segue. A humanidade pode se utilizar disso, fazer algumas modificações, mas não pode fugir muito do que está programado. E ninguém conseguiria entender um plano planetário, né, galáctico, enfim, tá bom? Então espero que realmente isso tenha sido de bom proveito e que cessem as polêmicas, porque polêmica só cria baixa vibração. Discussões, né? Eu escrevi no último texto de 2021 sobre 2022, um ano marcador, um ano realmente determinante para a transição planetária. E um dos temas que consta lá naquele texto é: em 2022, evite o confronto. Confronto não é só guerras, não é só contendas. Confronto também é uma discussão de ideias, de opiniões, né? Discussão é um confronto, né? Se não é um confronto, então seria um debate, é diferente. Discussão é confronto. Então, vamos evitar também as discussões e vamos ser mais tolerantes também com os outros. Se o outro não entende, não tem problema, vai chegar a hora que ele vai entender. Não sou eu que vou ter que mudar ele. Aliás, ninguém mais muda ninguém. É bom que você saiba disso. Quem tem pretensão de mudar outra pessoa está completamente equivocado. Ninguém mais vai mudar ninguém. Acabou o tempo de mudar os outros. Agora cada um vai se achar dentro das suas coordenadas, dentro das suas ideias, né, dos seus conhecimentos, das suas experiências. E quem está equivocado, talvez ainda tenha tempo de mudar. Talvez não tenha mais tempo. Os tempos são chegados, o tempo urge, né? E tudo se aproxima do final de um grande ciclo e o início de uma nova era. Finalizando, então, eu deixo cada um de vocês um abraço de luz. Namastê.